Olá, boa tarde. Este é o programa Eclésia. Lá mais para a frente, o Concílio Vaticano II volta a estar em análise, mas para já, a atualidade informativa. Há famílias jovens com um projeto cristão de vida e com valores. A constatação é de Dom Virgílio Antunes, que presidiu em Sor ao Dia Diocesano da Família, um encontro que sublinhou o tema proposto pelo Papa: família, trabalho e festa. No ambiente de festa que a Diocese de Coimbra assinalou a 18ª Festa da Família. Dom Virgílio Antunes era aguardado pela população de Sor e pelas bandas locais que marcaram um ritmo festivo a este dia em que o Papa desafiava as famílias a refletirem sobre o trabalho e a festa. No momento em que o desemprego e as dificuldades financeiras atingem a qualidade das relações familiares, o Bispo da Diocese prefere destacar os sinais de esperança, que também são visíveis. Nós estamos cada vez a assistir mais a um fenómeno que talvez se não esperasse, que é o de vermos famílias jovens, de gente que acabou de casar ou que está nos primeiros anos e que tem um projeto para a sua vida familiar bastante diferente até daquele em que cresceu e daquele em que foi educado num tempo em que houve alguma perturbação, por assim dizer, alguma ausência de valores, algum desnorte, e hoje é interessante que há muitas famílias novas acabadas de constituir e que têm um projeto bem definido. Um projeto que se integra nos valores do Evangelho e numa caminhada cristã, o que, segundo o Bispo de Coimbra, é um motivo de esperança para a Igreja. Os momentos de dificuldade podem também conduzir a família a centrar-se mais no essencial e a descobrir outras formas menos dispendiosas para valorizar o relacionamento entre os membros. Em que possam conciliar realmente o trabalho com os tempos livres, com a festa, valorizando muito o domingo. É um dos objetivos precisamente deste tema, é a valorização do domingo como dia do Senhor, como um dia de descontração em que os pais estão com os filhos, talvez não sonhando tanto em muitas viagens, mas valorizando o património local, valorizando os momentos de convívio que se tem, em que não se gasta muito dinheiro, e eu penso que realmente este é um momento de viragem e que vamos ter um futuro mais risonho para a instituição familiar que nós queremos valorizar. Presentes nesta iniciativa as famílias que, na sua diversidade, se assumem para os seus membros como verdadeiro porto de abrigo social e humano. Eu acho que uma família sã ajuda também e conduz-nos para uma sociedade mais sã. Se nós tivermos o equilíbrio emocional da porta para dentro, é muito mais fácil mantê-lo também da porta para fora. Manter um grupo de amigos, manter um bom ambiente de trabalho, manter um bom ambiente no âmbito habitacional, é tudo fruto da família, da trempe que nos faz erguer, que nos conduz realmente ao dia-a-dia da vida. Na Eucaristia, Dom Virgílio Antunes, referindo-se à família como pequeno santuário do amor humano, expressão do amor divino e lugar da oferta do sacrifício cotidiano da vida, fez um forte apelo à revitalização de todos os meios da pastoral familiar existentes na Diocese. Os franciscanos estão atentos aos desafios que os tempos e as transformações sociais colocam à sua presença no mundo. Por isso, reuniram-se num congresso europeu de formadores para perceber os novos caminhos que se abrem ao carisma de São Francisco. Vêm de diversos pontos da Europa para, em conjunto, refletirem sobre a forma como se devem preparar para estar e dialogar com um mundo que se tem transformado e evoluído em diversos sentidos. Atenções centradas principalmente nos jovens e nos que querem aderir ao sacerdócio. Cada vez mais aparecem vocações com vontade de serem sacerdotes. Por isso, temos que estar com o tempo, caminhar com o tempo, porque senão nós não conseguiremos acompanhar os jovens e, sobretudo, neste sentido de procurar novas formas de os fazer entender o sentido da Igreja
também inseriu também no nosso carisma franciscano, que é muito peculiar. Este encontro serviu para analisar a realidade social e os processos de secularização que nela se fazem sentir. Fazemos parte desta sociedade cujos processos de secularização também nos atingem de alguma forma. Mas importa dizer que este é um dos aspectos que nos desgasta mais, mas que nos desafia a ir em frente. Isto não nos desencoraja, mas é um estímulo para encontrar novos modos e métodos para estar presente no mundo de hoje com a mensagem do Evangelho. E por outro lado, graças a Deus, apesar desta realidade, a nossa ordem cresce. Isso enche-nos de alegria e esperança para o futuro, ainda que hoje as coisas sejam diferentes do passado. Posso dizer que a presença franciscana na Europa é muito diversa, mas carrega consigo a esperança para o futuro. Mas apesar das transformações e dos novos desafios, os franciscanos sabem que a resposta e o caminho estão sempre no Evangelho. Temos de saber retirar do Evangelho e do carisma franciscano o seu melhor para o encarnar numa cultura que vai mudando. Por isso, por um lado, tentamos beber do Evangelho das nossas fontes franciscanas e também ler os sinais dos tempos numa cultura pós-moderna que também nos desafia, e ainda mais em tempos de crise de valores e de crise económica como a que vivemos. Os franciscanos querem um carisma para o presente e querem dialogar com uma geração que está nas diversas plataformas digitais. Também por aí deve passar a proposta de Francisco de Assis. Os nossos jovens relacionam-se muito no Facebook e no Twitter, mas têm dificuldade em comunicar na relação interpessoal. E procuramos criar estruturas de acompanhamento pessoal e de proximidade para lhes poder apresentar a frescura do Evangelho, que é fundamentalmente relação. Relação com Deus e relação com os outros. Um encontro europeu para olhar o futuro, sabendo que o exemplo de São Francisco de Assis e o Evangelho serão sempre a grande proposta que os franciscanos têm para apresentar ao mundo. Otimizar tarefas, promover a cooperação institucional e assegurar a eficácia de um trabalho em rede são alguns dos grandes desafios da página da internet Cesareia, um projeto de salvaguarda do património bibliográfico da Igreja Católica em Portugal, que foi apresentado em conjunto com o 4º número da revista Invenire pelo Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja. Grande satisfação. Conscientes da impossibilidade de acorrer à premência das muitas necessidades neste domínio, constitui a atual prioridade de atuação o desenvolvimento do projeto Cesareia, iniciativa que visa estabelecer uma dinâmica global de atuação na área do livro e das bibliotecas. Chegamos, à conclusão de que há um software que é compatível com alguns dos que já estão instalados e outros que já estão a usar este mesmo software, que vai possibilitar a realização de um catálogo conjunto que já está online e que, portanto, facilitará que os investigadores e as pessoas que tenham interesse por conhecer o património do livro das instituições ligadas à Igreja possam mais facilmente aceder a ele e depois, para já não se trata não está prevista a digitalização, isso seria uma outra etapa, mas podemos saber em que lugares do país, das bibliotecas ligadas à Igreja, que se encontram determinadas espécies. Proporcionando às instituições integradas o acesso a um relevante leque de ações nos domínios de catalogação, normalização e conservação preventiva, que sem este sistema poderiam cair no esquecimento. Existem acervos riquíssimos e muito significativos em muitas destas bibliotecas e que podem, portanto, assim ser partilhados com todos os potenciais interessados neste património, e a Igreja pode e deve ter um papel a este nível da difusão destes acervos. Apoiado pela Fundação do Secretariado Nacional da Educação Cristã, que irá financiar os meios informáticos e humanos indispensáveis, o projeto Cesareia visa também criar condições para que as bibliotecas estejam abertas ao público. Em conjunto com este projeto, o Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja apresentou também o 4º número da revista Invenire, mais uma forma de divulgar o património da Igreja.
É uma revista recente ainda, mas que claramente tem vindo a afirmar-se e que, além de informação, tem claramente uma dimensão formativa que tem sido muito bem recebida e espero que possa continuar por muito tempo, porque está a cumprir uma função importante em todo o setor do património religioso em Portugal. O balanço tem sido muito positivo, até porque é efetivamente a única revista que se dedica a divulgar o património da Igreja no nosso país e por isso mesmo, pela articulação também de várias componentes, mais de investigação, de natureza mais científica e de divulgação, tem suscitado um interesse bastante grande por parte de vários tipos de públicos. Na edição número 4, esta publicação semestral dedica-se, entre outros temas, às questões da segurança e dos furtos nos espaços religiosos católicos. Como todos os números, também este número 4 tem várias secções com artigos de investigação, com artigos mais de divulgação, com difusão, por exemplo, de alguns projetos diocesanos, mas tem um caderno central que neste número é dedicado à questão dos furtos e dos roubos em igrejas, que é precisamente a problemática da segurança, tem sido precisamente uma das áreas que este ano de 2012 temos abordado mais incisivamente e, portanto, abrimos um caderno especial neste número da Invenir. Na imensa tarefa de valorização e credibilização dos bens culturais da Igreja, a revista Invenir pretende também ainda estimular a aplicação de boas práticas entre dioceses. Espaço agora para a habitual rubrica das quartas-feiras. Juan Ambrósio é o convidado de Henrique Matos em mais uma conversa sobre o Concílio Vaticano II. Muito boa tarde, regressamos com esta rubrica que de alguma forma regressa no tempo e tenta tomar o pulso a essa igreja que antecedia o Concílio Vaticano II, os tempos da convocação dessa grande reunião da Igreja Católica. Connosco para analisar estas dinâmicas temos connosco Juan Ambrósio, da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Juan, vivemos num tempo em que a consciência da Igreja necessitava também ela de amadurecer, de progredir, de avançar e de ter outra envolvência com os tempos de então. Havia de alguma forma algum alinhamento das comunidades ou uma deficiência na forma como essas próprias comunidades se sentiam Igreja, que o Concílio depois, ao qual o Concílio depois apontou um caminho muito concreto. Sim, havia um desfazamento, uma falta de diálogo profunda, se calhar um estar muito virado sobre si mesmas, ou seja, muito habituadas a ver um mundo muito marcado pelo ritmo da própria Igreja, digamos assim, de uma história em que a Igreja, sobretudo uma história ocidental, no mundo ocidental, metade do mundo não tinha esse ritmo, mas naquele onde nós nos movimentamos, tinha de facto esse ritmo, e portanto, um mundo muito marcado pelo ritmo da própria Igreja, em que a organização social era a organização proposta. Exatamente, se quisermos utilizar essa expressão. E não havia, a não ser para aqueles que estavam mais atentos, de facto, muito a noção de que isto já, se calhar, não era tão real quanto isso. Porque apesar de haver, digamos assim, este enquadramento que parecia que as coisas eram normal, no fundo, já não estava a haver o diálogo que devia acontecer, já não estava a haver a relação que devia acontecer para que a Igreja pudesse verdadeiramente realizar a sua missão. A pergunta que eu acho que devemos fazer nesta altura é: uma Igreja fechada sobre si mesma, que não se preocupa muito com o que está a acontecer à sua volta, não porque o queira fazer, mas porque se foi habituando a que as coisas iam rodando assim, será que uma Igreja, nesse sentido, pode de facto cumprir a sua missão? Pode viver a sua identidade e realizar a sua missão? Certamente que não. Este é um dos perigos, e é talvez um dos perigos de novo atual que eu vejo neste momento.
que, em certo sentido, alguns dos tempos pré-conciliares, com alguns dos perigos, repetem-se quase que hoje, 50 anos depois, ou porque o concílio não foi ainda o suficientemente recepcionado, ou porque, de um modo geral, as comunidades não conhecem bem a reflexão e a sua proposta e os documentos, porque não foram lidos. Falamos muito no espírito do concílio, mas verdadeiramente não conhecemos os seus documentos, nem conhecemos as dinâmicas que estão no seu interior. E eu até algum perigo desse outra vez, de nos voltarmos a fechar sobre nós mesmos e dizer assim, o que importa é nós vivermos esta dinâmica, nós pensarmos na nossa realização, na nossa salvação, portanto, ad intra mundo. E o que se vai passando à volta, a gente já tentou propor, tivemos 50 anos a propor coisas, o mundo parece não estar muito interessado, portanto, a gente segue o nosso caminho. Não parece que essa seja a via. E não foi essa a via então. E foi por isso que João 23 convocou o concílio, porque ele percebeu claramente que fechar-se sobre si mesmo, não fazer chegar a proposta, não dialogar, não seria o caminho. E, portanto, era preciso inverter. Ou seja, esta consciência de que a Igreja é uma Igreja enviada não é uma Igreja para si. Não é uma Igreja que tem algo que... O tesouro que ela tem, digamos assim, sem medo, o tesouro que ela tem não é um tesouro para si, é um tesouro que ela é chamada a fazer chegar a outros. Se ela se fecha sobre si, guarda uma coisa que não lhe pertence, guarda uma coisa que não é sua, mas que ela tem a obrigação de fazer chegar aos outros. E isso parece-me a mim muito importante. Claro que isto exigia um renovar a consciência, um pensar a identidade, um caminhar ao ritmo do tempo. É um grande desafio para a própria hierarquia, muito centralizadora. Toda a Igreja, sim, para toda a Igreja no seu todo, para uma hierarquia centralizadora, para uma hierarquia, no fundo, que quase que esgotava o apostolado da Igreja e esgotava-se quase que na hierarquia. Teremos a oportunidade de ver, certamente, que uma das grandes propostas do Concílio, uma das grandes novidades, digamos assim, é dizer, não senhor, este papel, esta missão da Igreja não é só de alguns que depois chamam outros a colaborar, não. É uma missão da Igreja no seu todo. Mas esta ideia de fazer chegar este tesouro, fazer chegar o Evangelho, fazer chegar este ritmo novo ao mundo. Agora, isso requer que a Igreja, ao refletir a sua identidade, tenha muita atenção o diálogo com este mundo. Nós estamos aqui a falar em Igreja-Mundo, certamente este será um dos temas que também poderá ser abordado noutra ocasião, mas esta linguagem, apesar de tudo, é muito dicotómica. O que acontece neste tempo é que há, digamos assim, esta ideia de que temos que começar a caminhar ao mesmo ritmo. Isso tem perigos. Ou seja, que uma Igreja que palpita ao mesmo ritmo do mundo tem perigos evidentes, como é óbvio, porque pode-se mundanizar demasiado. O problema é que se não caminha ao mesmo ritmo do mundo, tem uma proposta que vai passar ao lado do mundo. Portanto, há aqui uma tensão que ela tem que saber gerir. Não se fechar sobre si mesma, abrir-se, saber perceber as reais necessidades desse mundo. É fascinante que alguns dos textos, no início, falam nisso. Por exemplo, o concílio é convocado, como sabemos, em outubro de 62, começa em outubro de 62 e pouco tempo depois, ainda em outubro, pouco tempo depois de começar, portanto, dia 20, o concílio começa dia 11, dia 20, há uma mensagem do concílio à humanidade, ao mundo. Porque o concílio percebeu que o mundo estava à espera dessa mensagem. Havia uma grande expectativa naquilo que se passava. Exatamente. E essa mensagem diz, nós estamos aqui reunidos e queremos fazer chegar às pessoas esta mensagem, queremos acolher as mensagens das pessoas também, as suas ânsias, as suas necessidades. Tudo isto, esta grande intuição vai depois ser configurada nesse texto magnífico que é Gaudium et Spes, não é? Que começa claramente com esse parágrafo, as esperanças e as alegrias, as tristezas e as amarguras dos homens de hoje são as nossas esperanças. E se não for assim, não é possível cumprir a sua missão. Portanto, esta consciência de ser Igreja não como uma Igreja para si, mas como uma Igreja enviada a. Portanto, sem, no entanto, abrir mão daquilo que a define. A sua identidade. E era isso que motivava alguns receios por parte de alguns, não é? Mas aí é que está a pedra de toque. Dizes bem, Henrique, aí é que está a pedra de toque. E aí, uma vez mais, acho que este perfil de João 23, muito habituado ao diálogo, porque era um homem que se mexia a esse nível, não é? Muito habituado ao diálogo, também marca muito. Quer dizer, ele sabe perfeitamente que no diálogo há esse risco, mas ele sabe perfeitamente que também é no diálogo que se aprofunda a identidade.
Se a Igreja é essencialmente enviada então quer dizer que é nesse diálogo com o mundo a quem ela é enviada que aprofundará a sua identidade. E isto depois torna-se aqui, à medida que ela vai aprofundando a sua identidade nesse diálogo, portanto não há que ter medo do diálogo, o diálogo ajudá-la a aprofundar a sua identidade, aí ela perceberá melhor qual é a sua missão. E ao fazer isso realizará melhor a sua missão. Portanto, descobrir isto, penso eu, que foi e o próprio uma das mundo pedras... percebe e consegue ler a atitude de humildade desta Igreja. Também percebeu isso. Como ponto de diálogo. Exatamente. E havia esta... Eles vão ao encontro. É uma coisa que me fascinou quando preparava, neste tempo, estamos sempre a solicitar para falarmos sobre o concílio, é aquilo que é conhecido como o discurso da Lua do Papa João XXIII, no dia da inauguração, na noite da inauguração. Sim. Uma multidão acorre à praça de São Pedro, não é? E o Papa vai à varanda e com uma lua, sobretudo, responde, porque ele sente que aquela multidão perdia. E depois tem umas palavras de carinho que até nisso revelam disso. Quando vocês forem para casa, verão os vossos filhos à espera, e diz de uma maneira que eu acho deliciosa, digam aos vossos filhos que o Papa manda carinho, manda um beijinho, digamos hoje assim. Isto indicia logo aqui outra atitude de alguém. Não, é para nós que nós estamos aqui. Vocês são a nossa razão de ser. No fundo, se quiseres, para concluir, uma Igreja que não existe por si mesma, que a razão de ser dela não é ela mesma, mas aqueles a quem ela é enviada. Existe na relação e na proximidade com os outros. Muito bem, Juan Ambrósio, muito obrigado por nos teres ajudado a compreender a riqueza e a abrangência destes tempos que antecederam. Estávamos nas vésperas da convocação do Concílio Vaticano II. Uma boa tarde. Regressamos com esta rubrica de hoje a 8 dias. É tudo por hoje. Já sabe que nos pode acompanhar em agência.eclésia.pt, o espaço multimédia da Igreja Católica que reúne Eclésia Televisão, Eclésia Rádio e Eclésia Agência de Informação. Agora também disponível para plataformas móveis. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.